O que será que mudou de 2022 para cá, quando eu iniciei na gestão de tráfego pago? O que eu aprendi e o que eu posso passar para você como inspiração, reflexão, talvez algum insight que possa te ajudar a tomar alguma decisão ou, sei lá, despertar alguma coisa aí na sua cabeça, na sua estratégia, tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriel Van. Esse aqui é o meu espaço onde eu falo sobre tráfego pago, mercado digital, como um todo aí. Assim, ó, ligando e falando para a câmera, sem corte, sem edição, trazendo reflexões do meu dia a dia, de alguém que vive disso desde fevereiro de 2022. Então esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado, já passou os 4 anos aí, mas faz parte. Eu fiz uma retrospectiva mental aqui para trazer alguns pontos que podem ser interessantes se você quer se tornar um gestor ou uma gestora de tráfego, se você tem gestores de tráfego pago na sua equipe, quer ficar de butuca para ver se estão fazendo o trabalho certo, ou se você já está no game e, sei lá, quer coletar aí dicas e insights de alguém que está no campo de batalha. Demorou? Então, cara, se você curte esse tipo de informação assim, desse bate-papo, eu não tô te vendendo nada aqui. O que eu faço é te convidar a se inscrever nesse canal e dar um like aqui neste vídeo. Então assim, a gente tá aqui, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer sobre gestão de tráfego pago é que é uma profissão que de 2022 para cá, ela mudou muito, cara. Assim, com o mercado digital como um todo, houve um amadurecimento bem grande, uma sofisticação bem acentuada de todas as áreas do digital. Nessa época, quando eu entrei, tá, fazendo um pouquinho de história aqui, né, eu trabalhava já há algum tempo com vendas, né, participei de um treinamento com o Flávio Augusto, então fazia vendas, né, e aí nesse meio tempo tive contato com marketing digital, comecei a querer prestar alguns serviços também em paralelo ali, de copy, de criação de funil, coisa e tal. E aí aprendi a fazer o meu próprio tráfego para estar captando alunos, captando vendas ali para mim, né? E aí deixei a parte de vendas lá no processo comercial do Flávio para focar nisso. E desde então já conheci uma pessoa que era gerente de uma agência de marketing digital local, aqui, né, uma das maiores páginas da cidade. Ela me chamou um belo dia, me convidou para assumir a parte de tráfego, porque o gestor estava saindo, e aí eu tive que me preparar num curto espaço de tempo ali, questão de 2 semanas, eu já estava assumindo uma carteira de cliente de uma agência. Então ela me deu essa oportunidade, e se você estiver assistindo esse vídeo aí, muito obrigado, valeu super a pena, deu certo seu palpite. Eu assinei na época o trial do Novo Mercado, que eram 7 dias grátis para estudar. Pedro Sobral e Thiago Tesman. Essa foi a bagagem que eu assumi na época para gerenciar, tá? Então, foi bem interessante. Eu tinha o antigo gestor estava cumprindo aviso prévio, então eu tinha ali um gap para estudar e apesar de já fazer o meu próprio tráfego, era algo bem amador e nada profissional, como gerindo, né, uma cartela de clientes ou negócios de outras pessoas, né? Então, foi um desafio, aceitei esse desafio e, cara, de lá para cá a gente viu que via negócios que achavam gestão de tráfego pago algo, assim, um divisor de águas, né? Claro que ainda existe isso hoje, mas naquela época era ainda mais, assim, era menos falado, então tinha uma coisa, apesar da gestão de tráfego pago ter começado ali em 2016, 2017, né? Ainda assim, em 2022 começou aquele boom, né? Então, vindo ali de 2020, 2021, 2022, ainda era uma novidade para muitas pessoas. Hoje em dia já não é mais novidade, a gente já tem varrido aí pelo mercado a palavra da gestão de tráfego pago, né? Então, naquela época ainda tinha um resquício dessa novidade, beleza? A gente via no mercado também muitos lançamentos, lives, criação de conteúdo, coisa arada. Hoje em dia a gente já migrou um pouco para perpétuo, já tem aquela coisa toda de você vender, você não precisar criar tanto conteúdo. Então, as coisas foram evoluindo no mercado como um todo, né? Caiu afiliado, veio casa de aposta, todo esse lance. Então, o mercado, nesses 4 anos, cara, ele
reagiu de uma forma, entrou a IA também, né? E aí, porra, deu uma mudança 360 aí, real, nessa profissão, tá? Mas quem já, né, pegou, criou ali uma cartela de clientes, eu já comecei a desenvolver contatos, sempre fui dessa sagacidade que eu falo aqui no canal, onde você tendo contatos, tendo o olhar de que você não pode ficar parado esperando que clientes caiam no seu colo, você tem que ir atrás, seja numa rede de network, seja de forma ativa, né, buscando isso de fato, é o que eu recomendo e cada vez mais hoje em dia, né, então eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas naquela época as coisas eram um pouco mais fáceis do que hoje a gente já tem uma concorrência bem forte nisso, né? E com as inteligências artificiais também quero falar um pouco mais sobre isso. Isso está até atrapalhando esse trabalho do gestor de tráfego pago para alguns e melhorando para outros, né? Então, de lá para cá foi realmente uma bagunça, tá? O que melhorou, tá, pessoal? Melhorou você operar a ferramenta, tá? Naquela época, porra, era um pouco mais difícil, você não tinha informação, mas parece que hoje em dia está muito mais fácil, porque tem mais criadores de conteúdo, tem mais acesso fácil, facilitado, várias comunidades, várias fóruns e coisa arada, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, então, cara, se o cara é desenrolado, se o cara tem sagacidade, o cara consegue se virar, tá? Consegue se virar, tá muito mais fácil, as IAs estão facilitando o nosso trabalho, tanto Meta, Google, TikTok, tudo que é ads aí, né? Tá facilitando, então a ideia é que cada vez mais anunciantes entrem para a base deles, então facilitando esse caminho, mais receita eles adquiram lá para a empresa, né? Então, Meta vive de publicidade, Google vive de publicidade, Spotify, Pinterest, Twitter, né? Tipo Twitter. Então, é isso que a gente vê, tá? Operar a ferramenta tá muito mais fácil, mais intuitivo. E isso, para quem está começando, é um ponto legal, né? Na época, existia assim, ainda muito aquela estigma de, eu vou ser bloqueado, não sei o que. Hoje eu já não vejo mais tanto isso, né? Era uma choradeira do caralho naquela época, pra falar bem real, tá? Mas, e aí, cara, hoje em dia, tá? Desde aquela época ali, que eu comecei a operar, a fazer, né, a gerenciar tráfego pago de outros clientes, o que mais ainda mudou na minha rotina, digamos assim, né? Eu passei a operar muito menos e ter um trabalho mais analítico, mais estratégico, mais análise de funil, análise de comunicação, criativo, copy, mas não aquela copy escrita, vou headline, não, aquela copy mais envolvente, né? Aquela copy que, o cara, tô gerando oportunidade, aí tem um comercial, então a estruturação, cara, eu precisei evoluir nessa parte, né? Porque o tráfego ele pode ser resumido à geração de oportunidades. Então você vai gerar demanda para o cliente, mas, se o cara não tem um funil minimamente viável, um comercial minimamente integrado, não tem como você só jogar tráfego lá, ou, né, deixando um pouco de lado a parte de negócios locais, mas também a parte de vendas, né? Seja vendas digitais, de alcance, né, de coisa de marca, branding, tudo isso tá envolvido. Então, precisei sim, daquela época para cá, me aprofundar muito mais nessas questões, tá? Se você é autônomo, tá? A pior parte que eu acredito nesses 4 anos de experiência como gestor de tráfego pago é lidar com clientes, tá? Lidar com a pressão que eles colocam em você, gerenciar, ter esse jogo de cintura, saber fazer uma reunião, ter uma boa comunicação, estudar ao ponto de você trazer confiança para o cliente, além do resultado, ter um bom relacionamento. Então, esse contato, né, essa parte de sucesso do cliente, digamos assim, né? Ela é bem importante, tá? Para um gestor de tráfego pago. Se é um gestor de tráfego pago autônomo, tá? Se você é um CLT, se você é um agenciado, cara, essa responsa está nas costas de quem te contratou, né? Então, para você, esse lado vai ser mais chato, acredito eu, mais trabalhoso entregar o resultado, né? Mas a parte burocrática, tipo gerar relatório,
cara, fazer as calls de reunião lá, aquele compromisso mais burocrático, mais institucional. Tá? Essa parte é um pouco mais chata do que você tá ali produzindo criativo ou analisando funil, produzindo, analisando criativos, fazendo benchmarks e tudo mais ali, tá? Eu acredito mais nessa questão, tá? De todo modo, cara, o que eu vejo? Na época, quando eu comecei, não era forte, tá? Eu comecei a ter contato com o ChatGPT em 2023, tá? Final ali de 2023. Início do ano, você começou a falar, coisa e tal, mas aí no final de 2023 que a gente começou a ter contato de fato, aprender, usar, e aí até saiu vídeos aqui no canal a respeito sobre essa integralização da IA na nossa rotina como um profissional de marketing digital, né? E naquela época, cara, parecia fazer muito sentido ser o gestor de tráfego pago, né? Pô, você trabalha de casa, você ganha ali um dinheiro sem precisar sair de casa, trabalha ali do seu conforto, tem margem, recorrência, possibilidade de escala. Não que isso tenha mudado, isso realmente não mudou, mas com a integração ali na nossa sociedade com a IA, eu acredito muito friamente que a inteligência artificial vai varrer 80, 90% dos gestores de tráfego pago do mercado, especialmente aqueles que estão iniciando, que ainda não tem como se manter, não tem uma base de clientes, não sabe captar clientes, não tem um posicionamento digital, não grava vídeos, não investe na própria marca, não investe em anúncios para captação. Eu acho realmente que essa seria né, naquela época a gente não tinha assim, essa percepção, mas hoje em dia eu tenho essa percepção, por isso que eu tenho tomado algumas atitudes para tentar me salvar nisso, porque ninguém está livre de ser varrido do mercado, né? Então a gente está em constante mudança. Hoje em dia a gente tem várias áreas como designer, web designer, próprio copy, tudo isso já foi, né? Já tem um avanço muito grande da IA em cima disso, né? Até a gente da automação, há um ano atrás, dois, já era muito requisitado, hoje em dia já não precisa mais tanto, programadores, né? Analistas, cara, porra, analista IA varre 100%, né? Então, dessa forma, eu acredito que a IA vai sim trazer um impedimento, especialmente para quem está iniciando nesse mercado, ou para quem está meia bomba ali e tal, tem que se virar, tá? Se você for um empresário, cara, a sua dificuldade, onde você deve focar é em criar lucro, né? Então, cara, você vai procurar pessoas que vão trabalhar para você, você vai atrás de clientes, vai focar no seu comercial, vai trazer receita, o trampo de todo empresário, né? A parte de tráfego, cara, existe um monte de gente aí que quer trabalhar com gestão, então essa parte ela tá tranquilo para você executar. Mas se você é dono de uma agência, sei lá, um dono de uma agência de tráfego, um dono de uma agência full service ali, cara, não tem o que fazer, você vai ter que assumir essa responsa, tá? Mas o que eu acho, tá? Para você se livrar ou amenizar esse efeito pejorativo, negativo da IA, tá? Posicionamento online, primeiro de todos, assim, posicionamento online, um gestor, a não ser que você for CLT mesmo e tenha um LinkedIn muito foda, um currículo muito grande ou muitos contatos para você estar dentro desse meio, posicionamento, tá? Posicionamento, mas não mais do que isso, posicionamento específico, tá? Se você tem uma especificidade bem marcada em você, facilita a sua comunicação, facilita encontrar em você, facilita a indicação, facilita trazer resultados. É essa tecla estou batendo no canal há mais de um ano. E, porra, se você assiste o canal, você já tá careca aí de saber que essa parte de ser nichado, ser específico é cada vez mais importante, assim como ter um posicionamento, tá? Até para empresários, donos de agência, isso também é importante também para outros profissionais do digital, beleza? Então, as coisas não são fáceis para você que é empresário ou até mesmo autônomo, tá? Desde acertar um funil de captação, gerenciar toda essa rotina, gerir pessoas, não é fácil, mas, cara,
se você tem um posicionamento, muitas barreiras, eu até falei em um vídeo recente agora sobre o relacionamento que você tem, né? O quanto ajuda isso, o quanto quebrar esse gelo, a pessoa não te conhecer, é passar a te conhecer, ela auxilia positivamente ali no seu negócio, na sua base, tá? Cara, de fato, tá? Continua sendo e vai ser por algum tempo para aquelas pessoas que foram sagazes, que têm tudo isso que eu te falei agora, uma profissão que te dá liberdade geográfica, que te dá liberdade de tempo, que faz você trabalhar de casa, ou se você tem um escritório também, dá para você trabalhar de boa, para você ter uma margem boa, porque é uma prestação de serviço, né, ou uma empresa de fato, possibilidade de escala também é muito, muito boa. É uma área que realmente você pode se dar bem, tá? Pode se dar bem, pode viver disso, fazer os teus 5 mil reais, posso partir 5 mil, tá bom? 10 mil reais, dá pra fazer tranquilo sozinho, cara. Até 15 mil reais dá pra você fazer sozinho. Depois você vai ter que começar a incrementar melhor a sua operação ali. Mas, de todo modo, cara, eu gostei bastante dessa experiência. Eu nunca tive um projeto tão longo assim antes, né? O máximo que eu fui foi, sei lá, fazer uns 5 anos de faculdade e depois eu fazer para virar gestor de tráfego pago. Então, esses 4 anos estão sendo bem interessantes aí do ponto de vista de operação, de aprendizado, de até conquistas pessoais. Então, eu agradeço pra caramba aí a publicidade, me deu outra visão de vida, me fez melhorar várias áreas de vida também. E, cara, essa é uma coisa que foi bem relevante e que, se para você também eu gostaria de ler aqui nos comentários se você está começando agora, se você já está no game, se você já está faturando. Então vamos utilizar essa aba, essa caixa de comentários aqui embaixo para trocar experiências. E se você também aprendeu algo comigo, se você desbloqueou algum site, alguma dica que eu te dei nesse vídeo, não esquece de deixar um like, também continuar assistindo o canal, como por esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela agora.